A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar de servindo a outros e oração. Marcos 10, 43 e 45. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né? Para aqueles que dizem que liderar é servir a outras pessoas, né? Significa ceder a tudo que elas desejam. Não. Nós precisamos apenas apontar como Jesus andava, como pregava, como se portava, por exemplo. Em nenhum momento Jesus cedeu às tentações que estavam ao redor dele, mas foi o maior líder que já existiu. Então, para ser líder, você não precisa fazer o que o outro quer, você não precisa simplesmente ceder a tudo que o outro quer. Você tem que tomar muito cuidado com a pessoa que está te liderando ou com o comportamento que você tem em relação a outras pessoas, né? Os discípulos entendiam que liderança se tratava de poder, e até hoje é assim, né? Poder, prestígio, mas Jesus mostrou que a maior liderança significa servir aos outros. Não adianta nada você dizer que ser líder. Se você dizer, eu sou líder, eu lidero o pessoal da igreja, não sei, algo assim. Mas se você tá dando um péssimo exemplo, se eles precisam de você, você não tá lá, que tipo de liderança você está fazendo? Que tipo de liderança você está mostrando para as outras pessoas que estão ao seu redor, né? Como pode você alavancar o mal-entendido e ensinar as outras pessoas sobre liderança e perspectiva no ver de Deus hoje? É algo que a gente deveria pensar todos os dias, né, da nossa vida. E aí orar a Deus que quando nós nos depararmos com um mal-entendido sobre liderança, que Ele nos ajude a ensinar as outras pessoas a servir. E nós servimos aos outros por meio da palavra e das nossas ações, dos nossos exemplos, né? Oração. 1 Timóteo 2, 1, 4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Né? Como líderes, sabemos a importância de fazer com que as outras pessoas orem por nós também. Né? Quando estamos à frente de um trabalho ou de qualquer responsabilidade, né? Nós queremos que as outras pessoas orem pela nossa vida. Sabemos como nós precisamos sempre de mais e mais sabedoria, encorajamento, resistência para correr a corrida que Deus estabeleceu diariamente para nós, né? E também diante de nós, nas nossas decisões. Nós, por nossa vez, né, oramos por aqueles que estão ao nosso redor e sobre nós. Nós precisamos orar. Você precisa orar para aquele que de repente é o seu funcionário, o seu patrão, o seu líder, a pessoa que compra de você, o seu fornecedor. Você precisa orar por todas essas vidas, pelos seus vizinhos, pelo seu pastor na igreja, né? Que diferença faria em sua liderança se orarmos fielmente por eles todos os dias? Será que não teria uma diferença? Na Bíblia nos fala, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Isso está na Bíblia, irmãos. Então, você tem orado pelas autoridades do nosso país? Os juízes, os senadores, os governadores, o prefeito, o vereador e principalmente o nosso presidente? O nosso presidente hoje
é o Bolsonaro, muitas das coisas a gente nem concorda com o que ele fala, mas eu sei que a sua esposa tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, né? Então, às vezes a gente acha que a gente olha somente para ele, mas a gente tem que ver que Deus está trabalhando ao redor dele. E de repente Deus colocou ele ali para que a esposa dele tivesse uma abertura e pudesse fazer esse trabalho em nome do Senhor Jesus. Então, tenha sabedoria, ore pelas suas autoridades, pelas nossas autoridades, para que sejamos e vivamos melhor, porque nós não dependemos do governo, nós dependemos de Cristo Jesus. Indiferente de como está a economia do mundo, é Deus que nos sustenta. Amém? Que Deus os abençoe.